Olá, querido irmão, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente a hora que você está assistindo esse vídeo. O objetivo desse vídeo é tirar uma dúvida de um jovem que me fez uma pergunta essa semana e a resposta que eu dei a ele é justamente a resposta que eu estou fazendo aqui esse vídeo. Vou dar aqui nesse vídeo, tá? A pergunta que ele me fez foi a seguinte: ele disse, Donato, Jesus pode voltar agora? Ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo pode acontecer agora, nesses dias? E a resposta que eu dei a ele é exatamente o seguinte: eu digo, olha, Deus ele é fiel, e eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, sendo assim a Bíblia ela é fiel. Então, a resposta que eu dei a ele é com base na Bíblia, é o que eu entendo, aquilo que está na palavra, é a interpretação que eu faço aqui da palavra. De repente você que está assistindo esse vídeo e você pensa de uma maneira diferente, eu respeito a sua maneira de pensar, até porque nós estamos falando aqui de escatologia, e quando a gente fala de escatologia, a gente entende que tem algumas linhas de pensamentos diferentes, e eu respeito qualquer opinião, qualquer pensamento diferente do meu, tá certo? Mas a explicação que eu vou dar aqui é aquilo que eu entendo acerca desse assunto, tá? Então a pergunta que ele me fez foi: Jesus pode voltar agora? Ou seja, a segunda vinda de Jesus pode acontecer agora, esses dias? E aí a resposta que eu falei para ele foi o seguinte: aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Tessalonicenses, tá? Eu vou ler aqui o versículo número 1 e em seguida eu vou para o verso 3, tá bom? No versículo 1 ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então ele está falando aqui, irmãos, concernente a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então ele está falando disso, da segunda vinda do Senhor. Veja o verso 3: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto o quê? A segunda vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui: que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a sua segunda vinda e a nossa reunião com Ele, não vai acontecer antes que haja uma apostasia e antes que o homem da iniquidade ele seja revelado, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Então o que nós entendemos aqui é que vai haver uma apostasia e o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, ele vai ser revelado. Aí, após isso, acontecerá a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Interessante é que Paulo, na carta anterior, ou seja, na primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 1 e verso 2, ele vai dizer assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Verso 2: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Ou seja, ele não sabe o dia e nem a hora, virá como ladrão. É o que Jesus ensinou lá em Mateus 24, a partir do versículo 10, até o verso de número, versículo 10 não. Mateus 24, verso 36, tá? Verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, ninguém sabe o dia e nem a hora. O que a gente sabe é que antes da vinda do Senhor vai acontecer alguns sinais, e Jesus vai falar de alguns sinais aqui, que antecedem a sua vinda, está lá em Mateus 24, e Paulo está falando aqui que antes da vinda do Senhor vai haver uma apostasia, tá? E o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, ele vai ser revelado. Interessante que quando Paulo fala de apostasia,
é muito coerente com o que Jesus também ensina em Mateus 24. Agora, no versículo de número 10, ele vai dizer assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, muitas pessoas vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Nós entendemos aqui que isso é uma apostasia, porque o que Jesus está falando aqui e aquilo que Paulo escreveu, que é a apostasia, não é apenas um abandono da fé, e sim uma rebelião contra Deus. Tá? Que Jesus está dizendo aqui é que vai haver traidores. Jesus está falando aqui que vai haver falsos profetas, ou seja, alguém mentindo para o povo, enganando a muitos, tá? Ou seja, a mentira, a falsidade, e isso não procede de Deus. Quem é o pai da mentira? O diabo, tá? Então, falsos profetas, a fim de enganar o povo, isso é uma rebelião contra Deus, isso é uma apostasia, tá? E aí, essa apostasia que o apóstolo Paulo fala, nessa segunda carta aos Tessalonicenses, que nós lemos aqui, essa apostasia, ela está diretamente ligada ao homem da iniquidade, o filho da perdição, ao anticristo, que vai liderar essa apostasia, tá? Então, o que nós entendemos aqui é que vai haver uma maturação do pecado a um nível, a uma intensidade, ou seja, essa apostasia, e vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Aí sim Jesus volta, ou seja, vai haver a sua aparição nos altos céus, tá bom? Então é o que eu entendo da palavra, tá bom? Nós entendemos que o mistério da iniquidade ele já está nesse mundo, o mal está aí, o pecado está aí, nós entendemos, e Paulo escreve isso aqui no versículo 7, porque o mistério da iniquidade já opera, o mal já está operando nesse mundo, tá certo? Porém, o anticristo ainda não foi revelado, tá bom? Então não foi revelado. Então, como Paulo diz aqui, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá, ou seja, isto que? A segunda vinda do Senhor, a aparição do Senhor. Não irá acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, tá bom? Então é basicamente o que eu falei para o jovem. Obviamente, isso aqui não é a exposição do texto, porque não tem como a gente fazer uma exposição desse texto, é muito profundo, tem muita coisa para ser falado aqui, e não tem como em tão pouco tempo, é um vídeo tão curto, tá bom? Então eu aguardo, espero a compreensão dos irmãos aí, não poder desenvolver tanto esse assunto num vídeo tão pequeno, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus Cristo.